Imagine uma figura tão poderosa nos bastidores das finanças quanto P. Diddy é na indústria da música. Assim como o polêmico produtor musical transformou o hip hop em um império multimilionário, Jeffrey Epstein construiu sua própria rede de influência nas finanças. Sim, mas por que comparar Jeffrey Epstein a P. Diddy? Bom, não é só nessa parte que eles são semelhantes. A forma como ambos construíram seus impérios é muito parecida, o passo a passo muito igual e o resultado: escândalos, abusos, crimes e segredos sombrios. No caso de P. Diddy, muitas coisas ainda são acusações. No caso de Epstein, comprovações. Se você pensa que a vida de um professor de matemática é monótona e sem surpresas, prepare-se para mudar o seu conceito. O início. Jeffrey Epstein nasceu em 20 de janeiro de 1953 em Coney Island, Nova York. Crescendo em uma família de classe média, seu pai era um agente de segurança e sua mãe dona de casa. Desde jovem, Epstein demonstrou um talento especial para os números e a lógica, o que o levou a se destacar na escola. Após terminar o ensino médio, ele obteve uma bolsa de estudos na Universidade Cooper Union, onde se formou em matemática. Sua habilidade com números o levou a se tornar professor em uma escola particular, onde começou sua carreira educacional. Mas a vida de Epstein não se limitou apenas a ensinar. Enquanto lecionava, ele também se aventurou no mundo financeiro, trabalhando brevemente em uma empresa de investimentos. Foi nesse ambiente que ele começou a forjar conexões valiosas e a entender os meandros da riqueza e do poder. Seu carisma e inteligência rapidamente chamaram a atenção de figuras influentes, o que lhe proporcionou oportunidades que mudariam o rumo de sua vida. Isso te parece familiar? Se você não está entendendo o que eu estou falando, clica nesse card após esse vídeo. O link também ficará na descrição. A ascensão ao poder e à riqueza. Epstein deixou sua carreira de professor para trás na década de 1980, quando decidiu seguir sua carreira no setor financeiro. Com a ajuda de contatos que havia feito, ele conseguiu um emprego na financeira Bear Stearns, onde se destacou como um trader talentoso. Seu talento para investimento e sua capacidade de se relacionar com as pessoas o levaram a construir uma rede de contatos que incluía milionários e até celebridades. Mas a verdadeira virada na vida de Epstein veio quando ele fundou sua própria empresa de investimentos, a J. Epstein & Co. Em um curto espaço de tempo, ele se tornou bilionário, acumulando uma fortuna que lhe permitiu viver uma vida de luxo e excessos. Ele se cercou de uma elite que o ajudou a cimentar sua posição no mundo dos ricos e poderosos, mas seu estilo de vida extravagante levantou muitas perguntas sobre a origem de sua riqueza. O mundo do poder e da controvérsia. A ascensão de Epstein não foi isenta de controvérsias. Ele se envolveu em uma série de escândalos que despertaram a atenção da mídia e das autoridades. Em 2005, ele foi acusado de solicitação de prostituição de uma menor em Palm Beach, Flórida. O caso foi tratado de forma peculiar, resultando em um acordo que permitiu que Epstein cumprisse apenas uma fração de sua pena em um trabalho de libertação. Esse acordo foi amplamente criticado e levantou questões sobre a corrupção e o privilégio que Epstein parecia desfrutar. Em meio a essas controvérsias, Epstein se cercou de figuras poderosas, incluindo políticos, celebridades e até membros da realeza, o que gerou especulações sobre os verdadeiros motivos por trás de suas conexões. O escândalo dos traficantes de pessoas. A vida de Epstein tomou um rumo dramático em 2019, quando foi novamente acusado, desta vez de tráfico sexual de menores. As alegações eram sombrias. Epstein não apenas explorava jovens vulneráveis, mas também operava uma rede complexa que recrutava e traficava meninas, muitas das quais eram adolescentes. As investigações revelaram um padrão chocante de abuso e manipulação que se estendia por anos, levantando questões sobre como ele conseguiu operar com tanta impunidade. As autoridades começaram a reexaminar o caso de Epstein e uma série de testemunhos de sobreviventes começou a surgir. Muitas das vítimas relataram que foram atraídas para a esfera de Epstein sob falsas promessas de oportunidades, como modelagem e atuação. Uma vez sob sua influência, elas se tornaram presas em um ciclo de exploração e abuso. Essas revelações chocaram o mundo e mudaram a percepção pública sobre Epstein de um bilionário excêntrico para um predador perigoso. A investigação se aprofundou
desvendou, revelando não apenas as atrocidades cometidas por Epstein, mas também as conexões de alto nível que ele mantinha. Muitas figuras proeminentes do mundo dos negócios, da política e da sociedade pareciam estar em sua rede. Os relatos de jantares luxuosos em sua ilha particular e encontros com celebridades despertaram a curiosidade e o horror de muitos. Como um homem que começou como professor de matemática conseguiu criar um império baseado em exploração e abusos? Há uma coisa intrigante em tudo isso. De acordo com essa explicação e com as últimas notícias que temos de P. Diddy, podemos observar um padrão no modus operandi de ambos. Passos exatamente iguais, mudanças de área de atuação, criação de conexões com pessoas influentes, exploração, abusos, eventos luxuosos, estilo de vida extravagante. Será que isso é um padrão de todo mau exemplo de empresário ou foi uma mera coincidência? O impacto da morte de Epstein. Em agosto de 2019, Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela de prisão em Manhattan, onde aguardava o julgamento. Sua morte foi oficialmente considerada um suicídio, mas muitos questionaram as circunstâncias. O fato de um homem com tantas conexões poderosas ter morrido enquanto estava sob custódia levantou teorias da conspiração em um mar de perguntas sem respostas. Teria ele realmente se suicidado ou havia forças ocultas em um jogo que queriam silenciá-lo? A morte de Epstein deixou muitas de suas vítimas sem justiça e provocou um clamor público por uma investigação mais aprofundada sobre suas atividades e conexões. Ao mesmo tempo, expôs a fragilidade do sistema de justiça e como as elites podem muitas vezes escapar das consequências de seus atos. A pergunta que paira no ar é: quantas outras pessoas como Epstein existem operando nas sombras da sociedade? A luta das vítimas. Após a morte de Epstein, muitas de suas vítimas começaram a falar abertamente sobre suas experiências. Elas formaram um movimento para buscar justiça e responsabilizar não apenas Epstein, mas também aqueles que estavam envolvidos em seu círculo. Os relatos dessas mulheres foram impactantes, trazendo à tona a extensão do abuso e o poder que Epstein tinha sobre elas. Essas histórias trouxeram à luz não apenas o sofrimento individual, mas também a necessidade de abordar questões mais amplas sobre abuso de poder, a exploração sexual e a proteção das minorias vulneráveis. As vítimas começaram a processar não apenas Epstein, mas também instituições que permitiram que ele operasse livremente por tanto tempo. Com isso, começou um movimento social que buscava mudanças nas políticas e na legislação, visando proteger as vítimas de tráfico humano e abuso sexual. As vozes dessas mulheres ecoaram em todo o mundo, exigindo mudanças que poderiam evitar que algo assim acontecesse novamente. O legado controverso de Epstein. O legado de Jeffrey Epstein é complexo e carregado de controvérsias. Enquanto alguns o veem como um gênio financeiro, outros o consideram um dos criminosos mais infames da história. Seu caso se tornou um símbolo das falhas do sistema, revelando como o poder e o privilégio podem ofuscar a justiça. Além disso, o caso Epstein colocou em evidência a relação entre elite financeira e política, levando a questionamentos sobre a ética das conexões que ele tinha e o que isso significava para a sociedade. A intersecção entre riqueza, poder e abuso é um tema que continua a ressoar na cultura atual, levantando questões sobre quem realmente controla o mundo e como as vítimas muitas vezes são deixadas à margem. O impacto de Epstein vai além de sua própria vida. Ele deixou uma marca indelével em muitas vidas e continua a ser um tópico de debate, investigação e reflexão. Como a sociedade responde a isso? Estamos realmente prontos para enfrentar as verdades desconfortáveis que seu caso trouxe à tona? A história de Jeffrey Epstein é um retrato de como as aparências podem enganar e de como o poder pode ser usado para o mal. De professor de matemática a bilionário, ele exemplifica a jornada de um homem que, embora inicialmente tenha começado de forma convencional, acabou se perdendo em um mundo obscuro de corrupção e exploração. A vida de Jeffrey Epstein é uma tapeçaria complexa e sombria, entrelaçando ambição, poder e crime. Embora tenha começado como um professor de matemática, suas habilidades extraordinárias de networking e investimentos o levaram a alturas inimagináveis. No entanto, essa ascensão veio com um custo. Enquanto refletimos sobre a dualidade de sua vida, o empresário brilhante e o criminoso hediondo, somos forçados a questionar até onde você iria para alcançar os seus sonhos. Que limites você estaria disposto a cruzar em busca do sucesso?
Agora queremos ouvir você. O que você pensa sobre as escolhas de Epstein? Você acha que ele pode ser considerado realmente um P. Diddy das finanças? Deixe seus comentários abaixo e compartilhe suas reflexões. E se você achou essa história intrigante, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos que exploram os mistérios e as complexidades de muitos negócios ao redor do mundo. E claro, o que mais será revelado sobre a vida de Epstein e suas conexões? O que está escondido nas sombras da elite? Fique ligado, porque a verdade pode ser ainda mais chocante do que você imagina. Até o próximo vídeo.